Será que o homem tem um poder natural dentro dele que transforma, que nos dá força e poder? Não. Não, muita gente diz que é uma força dentro de nós. Dentro de nós não existe nenhum poder. Não existe força nenhuma dentro de nós. Dentro de nós só existe fracasso. O poder que nos transforma está fora de nós, acima de nós. E lá em Mateus 13:33 diz assim: o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e colocou em 2 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. Jesus gostava muito de contar parábola, e ele contou que o reino de Deus é assim. É como uma mulher que tomou, colocou a farinha, o fermento na farinha e tudo ficou levedado. Assim é como a farinha precisa receber o fermento para ser transformada, assim também o pecador precisa receber graça de Cristo para ser uma nova criatura. Precisa receber um poder fora dele, um poder que vem de cima. Assim também, se alguém estiver em Cristo, é uma nova criatura. Se Cristo estiver na gente e a gente estiver em Cristo, é o Espírito de Cristo, a gente se torna uma nova criatura. Assim como a farinha não se transforma por si mesma, ninguém se transforma sem o poder renovador do Espírito de Deus. Zacarias 4:6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus é que há transformação no caráter. Tem gente que fala assim, eu tenho um poder dentro de mim, uma força que me move, uma força, esse poder que está em mim. Não, não existe isso. Existe uma força fora de nós, em nosso favor, e que opera realmente na nossa mente. Não existe força no ser humano, dele mesmo, porque Deus é quem opera em vós, em nós, tanto querer como efetuar, segundo a nossa boa vontade, de acordo com a vontade da gente. Deus opera o querer e o fazer. O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação apenas, porque Deus assim exige, jamais entrará no gozo da obediência. Porque por conta própria a gente não consegue fazer nada, nada. Nós só podemos fazer movido pelo poder. Assim como a farinha não consegue se transformar, se levedar, crescer, sem que haja introduzido nela o fermento, assim também o nosso caráter, o nosso ser, não haverá nenhuma transformação. Por mais que a gente se esforça, as coisas só dão errado. A gente só sabe, a gente não consegue fazer o que Deus quer. A gente não consegue viver o Evangelho. Por isso que nós somos inteiramente dependentes de Deus. Quando você vê uma pessoa querendo defender a lei de Deus, só porque quer aparecer ou querer receber recompensa, elas não vão conseguir. A verdadeira obediência é a expressão de um princípio interior. É movida pelo poder que Deus transforma o coração, e aí as pessoas não vão obedecer, mas não por conta própria, ou para ganhar alguns méritos, é porque ela vai ter amor pela verdade. Ela vai sentir aquele desejo de fazer aquilo. Aqui isso origina no amor, a justiça e a lei de Deus. É um princípio interior. O fermento escondido na farinha atua invisivelmente. Ninguém vê o fermento, para submeter toda a massa ao seu poder levedante. Assim é o fermento da verdade. Ela opera em silêncio para transformar o coração. Quando uma pessoa é convertida de verdade, ela tem o Espírito do Deus no coração. Esse Espírito é que move as pessoas.
As pessoas se tornam um instrumento, uma ferramenta na mão do Espírito de Deus. Isso é que traz vida. Vem a pergunta: por que quase ninguém tem a transformação de caráter? É porque não tem o Espírito de Cristo na alma e no coração. Quando não há o Espírito de Cristo no coração, não adianta. Primeiro nós temos que receber o Espírito Santo, assim como a farinha, assim como a mulher introduz o fermento na farinha.